Olá pessoal, aqui é o William Jacob e está no ar mais um episódio do Café com Espiritismo. Hoje falarei um pouco sobre os fenômenos mediúnicos que abalaram o mundo antes mesmo de termos a doutrina codificada por Allan Kardec. É fácil observar que os espíritos se manifestam no mundo desde sempre. Todos os livros considerados sagrados falam dos médiuns de antigamente, outrora chamados de pitons, pitonisas, hierofantes, rixis ou profetas. A Bíblia possui muitos relatos, tanto no Velho como no Novo Testamento. E para citar apenas um deles, destaco o diálogo de Jesus com Moisés e Elias, que no Monte Tabor se materializaram para falar com o Mestre. Neste episódio, podemos dizer que houve a revogação da lei anteriormente estabelecida pelo próprio Moisés, que proibia a comunicação com os chamados mortos. Depois disso, a história registrou muitos fenômenos produzidos por diversos médiuns, inclusive na própria Igreja Católica, como o santo Afonso de Liguori, que tinha a bicorporeidade, mesma faculdade de Santo Antônio de Pádua. Poderíamos citar centenas de outros casos, mas é preciso dizer que um dia, em especial, ficou marcado na história do espiritualismo e, de certa forma, do espiritismo. Falo do dia 31 de março de 1848, data que, em Hydesville, vilarejo dos Estados Unidos, tivemos o caso das pancadas na parede da casa da família Fox. Sem saber de onde vinha o barulho, os pais das meninas Kate, de 11 anos, e Margaret, de 14, começaram a analisar a parte externa da casa, para ver se era algum vizinho querendo passar medo neles. Depois de tudo averiguado e alguns testes realizados, verificaram que as pancadas intensas, que pareciam sacudir a casa, vinham de um espírito que queria se comunicar com eles. O fato foi fartamente estudado, e essas meninas, assim como a irmã mais velha, Léa, foram pesquisadas por diversos homens de ciência que não encontraram fraudes nos fenômenos por elas produzidos. Este episódio poderia ser considerado como apenas mais um dentre tantos, mas ele se tornou um marco e se diferiu dos anteriores, como bem anotou o célebre Arthur Conan Doyle no seu magistral livro A História do Espiritualismo, quando escreveu: a única diferença entre os fatos antigos e o moderno movimento é que aqueles podem ser descritos como episódios de viajantes perdidos de alguma esfera distante, enquanto este último apresenta as características de uma invasão organizada. É interessante imaginar a forma como Conan Doyle, criador do famoso personagem Sherlock Holmes, coloca: é como se a partir de um determinado momento, uma invasão espiritual, tal qual numa guerra, fora autorizada. E a guerra em questão não era contra outras religiões, mas sim contra o materialismo e seus filhos, o orgulho e o egoísmo, chagas da humanidade. Arthur chega a dizer que os fatos ocorridos nesta ocasião podem ser considerados a singela raiz de uma grande árvore. De fato, a árvore cresceu, e o que começou nos Estados Unidos como pancadas em paredes, logo tomou conta do mundo, especialmente da Europa, com o que ficou conhecido como as mesas girantes, que nada mais eram do que a nova forma utilizada pelos espíritos para se comunicar com os homens. E foi através delas que o professor Rivaio tomou conhecimento do fenômeno mediúnico e percebeu que os espíritos, seres inteligentes da criação, ditavam mensagens de acordo com o nível evolutivo de cada um e com as intenções de cada grupo. No começo, tudo era muito lento, já que os espíritos batiam a mesa no chão a quantidade de vezes correspondente à letra do alfabeto, e vagarosamente iam formando palavras, frases e textos. Logo o método foi aprimorado, dando maior agilidade à produção mediúnica, até que no dia 18 de abril
de 1857, Allan Kardec, pseudônimo do professor Rivaio, que já havia publicado diversas obras na França, publica O Livro dos Espíritos, dando início a uma doutrina que já consolou e esclareceu milhões de pessoas e já salvou outras tantas do desespero, do desalento e do suicídio. Nossa gratidão ao enorme esforço feito por todos aqueles que vieram antes e aplainaram o caminho que hoje trilhamos. Muita paz e até o próximo Café com Espiritismo.